Olá, meus queridos, estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. Como vocês já viram, o programa de hoje está imperdível, né? Do que é capaz do nosso cérebro. E agora, continuando, né, a nossa pergunta, vamos ouvir o professor Paulo no momento pandêmico que estamos passando, né? E também o que ocorre, né, com o cérebro quando estamos em isolamento social, né? Então, vamos passar isso para os nossos queridos ouvintes, né, que estão nos ouvindo, e aquelas pessoas também que vão nos ouvir depois pelas redes sociais. Professor Paulo. Olá. Note que o Dr. Ezequiel colocou um aspecto muito importante, a necessidade de darmos às pessoas condições de passarem por este processo de isolamento e do pós-pandêmico, onde certamente vamos encontrar pessoas vivendo uma situação próxima ao pós-guerra. Sabemos, na verdade, que a forma como se reage às crises e às situações adversas é, de fato, o grande diferencial. E tem se falado bastante sobre isso. O importante é a forma como nós reagimos. Mas não adianta simplesmente dizer tem que reagir de uma melhor maneira. Nós temos que oferecer às pessoas a capacidade de terem um maior autoconhecimento e uma capacidade, então, de terem uma capacidade de ter maior gestão sobre o processo, na verdade, das emoções e da produção dos próprios pensamentos. Note que, para que possamos falar mais sobre isso, é fundamental que venhamos conhecer um pouco mais o nosso cérebro. Nós somos dotados de dois hemisférios cerebrais altamente complexos e capazes de processar informações de forma independente um do outro. Pesquisas que renderam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia ao Dr. Roger Sperry, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, mostraram que os dois hemisférios são altamente complexos. Podemos mesmo dizer, entre aspas, que nós temos dois cérebros pensantes trabalhando em um corpo de vida só, que são capazes de processar informações de forma independente um do outro, capazes também de se intercomunicar e de se potencializar. Assim como uma ave necessita das duas asas em sintonia para que possa voar, nós necessitamos dos dois hemisférios cerebrais trabalhando em sintonia para que possamos ter capacidade, por exemplo, de passar bem por este processo pandêmico que estamos vivendo de isolamento social, para que possamos ter a capacidade de decolar e ter sucesso, isso também em todas as áreas de atuação. Agora, note que quando essas pesquisas chegaram ao grande público, as pessoas também chegaram a conclusões equivocadas. E é comum que isso aconteça, devido à percepção simplista, imediatista, né? E é muito provável que nesse tempo que nós temos aqui, ao final desse nosso encontro, algumas pessoas ainda cheguem a conclusões equivocadas, entendendo que existe um hemisfério mais importante, outro menos importante, que um hemisfério é isto, o outro é aquilo, e na verdade os dois hemisférios são altamente complexos. Um exemplo, já ouviram dizer que um hemisfério é emocional, o outro é racional? Certamente já. Que um é razão, o outro é coração. Note que essa é uma visão simplista acerca dos dois hemisférios cerebrais. Podemos até mesmo dizer equivocada acerca da complexidade dos dois hemisférios. Note que os dois hemisférios são emocionais. Os dois hemisférios são lógicos. Eles vão trabalhar com a lógica de uma forma diferente, com as emoções de uma forma diferente. Note que nós temos dois cérebros pensantes, os dois hemisférios cerebrais, e temos também um cérebro não pensante, ou conhecido como sistema límbico ou cérebro límbico. Todas as informações que nós processamos pelos 5 sentidos, elas vão ao tálamo, do tálamo vão aos lóbulos pré-frontais, onde é traçado o plano de ação nos dois hemisférios cerebrais. Mas também há feixes de conexões nervosas que levam essas informações até a amígdala cortical, localizada no cérebro límbico. Este cérebro límbico ele foi formado antes do neocórtex na história da evolução da humanidade. É um cérebro primitivo, ele se formou primeiro. E note que é um cérebro não pensante, que há nele também registros emocionais que garantiram a sobrevivência da espécie. Quais são as reações básicas do cérebro límbico? É atacar, paralisar, fugir. Então, note que o próprio cérebro límbico é também emocional. E este cérebro não pensante, primitivo, que todos nós somos dotados dele, muitas vezes ele tem a capacidade de assumir a liderança da ação.
principalmente quando estamos em um momento de alto risco. Ele, sendo primitivo, sendo um cérebro que se formou primeiro, ele é capaz de promover o chamado sequestro neural. E a pessoa tem reações que a própria pessoa diz, puxa, foi de forma impensada que eu fiz isto ou aquilo. E realmente foi de forma impensada, porque ela não utilizou o cérebro pensante. Então nós temos dois hemisférios pensantes que trabalham com as emoções de forma diferente. E um cérebro não pensante também emocional. O cérebro como um todo é emocional. Não existe um hemisfério emocional e o outro não. Os dois são emocionais, o próprio cérebro límbico é emocional. Os dois são lógicos, trabalham com a lógica de uma forma diferente. Enquanto um trabalha com uma lógica convencional, linear, presa aos padrões já pré-estabelecidos, o outro, o hemisfério direito do cérebro, ele desenvolve uma lógica onde ele considera o que parece lógico e o que não parece lógico para o hemisfério esquerdo do cérebro. Ele é capaz de romper com os paradigmas, com as convenções, de avaliar situações por todos os ângulos de visão possíveis. Ele tem imensa capacidade de se readaptar, é altamente flexível e capaz, por exemplo, neste momento em que nós estamos vivendo, de se reinventar e de passar pelo processo com uma caminhada onde ele é capaz de perceber de forma ampla, não somente com foco na tristeza, nas perdas, na adversidade, mas também capaz de perceber o que existe de bom durante o processo. Note que o lado esquerdo do cérebro, que é um hemisfério igualmente importante, ele é prático, objetivo, dinâmico, nos ajuda a otimizar as horas do dia. Se nós nos comunicamos através de palavras, devemos isso ao hemisfério esquerdo cerebral. Se fazemos contas através de números, devemos isso ao hemisfério esquerdo do cérebro. Ele tem uma lógica extremamente exata, onde as coisas são ou não são, servem ou não servem, ou são boas ou são ruins, não há meio termo, ou é ou não é, decida. Assim processa as informações o hemisfério esquerdo cerebral. Então ele tem a tendência de ter uma lógica onde ele considera as suas verdades, por exemplo, como verdades absolutas. E ele tende a cristalizar os seus conceitos e entender, na verdade, que as suas representações simbólicas devem continuar sendo válidas por toda a vida. E por isso ele tem uma dificuldade maior de readaptação a novas realidades. Note que esta percepção do hemisfério esquerdo é importantíssima. Quando a criança, por exemplo, desenvolve a capacidade de simbolizar, dá grandes passos com relação ao desenvolvimento da sua inteligência. É importante na própria estruturação do pensamento. Então, note que a falta de participação do hemisfério direito cerebral é a grande questão. Porque quando o hemisfério direito é mais participativo nos processos, os dois hemisférios se potencializam. Só que a nossa cultura, o nosso sistema de ensino, ele acaba por estimular muito o hemisfério esquerdo, que trabalha de acordo com os padrões, com as convenções. Um exemplo, se a pessoa está fora dos padrões, ela é excluída. Se não está de acordo com as convenções, ela está fora. Então, note que o próprio sistema de ensino, nós vemos estímulos à criatividade, onde? Lá na educação infantil. Quando há bons profissionais lá, aí o estudante passa pelo ensino fundamental, médio, superior, muitos conceitos eles são inculcados, mas ele não é estimulado, por exemplo, a se posicionar diante do conhecimento. Ele não é estimulado a fazer uso prático do conhecimento, não é estimulado a gerar novos conhecimentos, produzir novos saberes, novas tecnologias. E este estudante que nunca foi estimulado ao processo criativo, ele tem que ser criativo do dia para a noite quando chega no curso de mestrado. Agora, nos cursos de mestrado e de doutorado, novamente veremos estímulos à criatividade. Agora, note que neste processo científico do fazer sentido, a produção científica, é necessário que se utilize a linguagem lógico-matemática, que busca objetividade. Linguagem esta importante, que estimula mais o hemisfério esquerdo do cérebro, menos criativo. Mas, novamente, há estímulos à criatividade quando estamos nos cursos de mestrado e nos cursos de doutorado. Então, note que a participação do hemisfério direito nos processos torna-se um diferencial. Se nós temos o lado direito mais participativo, a capacidade aí é maior. De passarmos por esse processo que estamos vivendo agora, tendo a capacidade de avaliar por todos os ângulos e de caminhar, na verdade, enxergando
todas as coisas boas que existem na caminhada, compreendendo a adversidade, tendo a capacidade de sentir a perda, a tristeza, mas gerenciando melhor também o nosso processo emocional. Nós podemos trabalhar inteligentemente com as emoções. Esse é um potencial nosso. Não nos disseram isso, mas é um potencial nosso. Se quiser, eu dou um exemplo daqui a pouquinho sobre isso. É interessante, professor, excelente resposta para os nossos ouvintes, mas eu queria até desse gancho, que eu vou na doutora Rose agora, mas eu queria até, antes que a gente não pular, o senhor acabou de falar, é aquela pessoa que vai fazer o mestrado, ou que entra para a faculdade, e muitas das vezes ela está seguindo uma coisa não de vontade própria, mas está seguindo porque o pai porque alguém mandou, e ela está ali fazendo, não é aquilo que ela queria fazer, e dá aquele bloqueio. Ela não consegue realizar. E existe solução para que essa pessoa venha desbloquear e dê continuidade? Sim, na verdade, esse é o meu trabalho há 31 anos. Isso é o que eu faço com muita paixão. Há 31 anos, meu trabalho tem sido ministrar cursos, palestras, seminários que visam o desenvolvimento dos hemisférios cerebrais, né, e das diversas formas de expressão da inteligência. Com isso, os participantes dos meus cursos ampliam a percepção, a concentração, a memorização, a capacidade de visualizar soluções, de tomar decisões, de empreender a ação, de reavaliar decisões tomadas, o que favorece, então, em todos os segmentos da vida. Isso na vida pessoal, profissional, estudantil, nos esportes, nos negócios, nas artes, na área empresarial, nos mais diversos segmentos. O aluno passa a perceber e realmente relatar progressos significativos. No caso que você citou, do estudante, lembrando que estudantes somos todos nós ao longo de toda a vida, o estudante que passa pelo curso, ele tem uma capacidade maior de perceber a realidade de forma ampla, os contextos em que está inserido, para que possa descobrir os caminhos que ele tem paixão, para que possa enveredar por estes caminhos, né, tendo a capacidade, então, de autonomia intelectual. Passa a ter um poder maior de, por exemplo, se concentrar e de permanecer concentrado durante 1 hora, 2, 3, 4 horas estudando, sem experimentar o cansaço mental. Né? Um poder maior de assimilar, de compreender, de transportar conhecimentos de uma área para outra, de criar, de inovar. E certamente um estudante como esse, lembrando que todos nós somos estudantes ao longo de toda a vida, ele se torna um aprendiz verdadeiro, com uma autonomia intelectual, onde jamais ele será guiado pela vontade do outro. Ele terá capacidade de descobrir os seus próprios caminhos e de dar os seus próprios voos. Maravilha. Doutora Rose, né, diante do que já ouvimos aí, né, e o momento que nós estamos passando no pandêmico, né, e tem sido muito, né, até a procura das pessoas, o desespero, como nós estávamos conversando outro dia, a senhora mesmo já está fazendo até de forma voluntária, atendendo a muitas pessoas desesperadas, né, porque o momento que nós estamos, o que ocorre, né, com o cérebro dessas pessoas que estão em isolamento social? Como que a senhora tem visto isso, tem encarado? Bom, o professor Paulo passou para nós aí um dado bem interessante e que eu vou pegar esse gancho para começar aqui a minha fala. O que ele expôs para nós? Que o nosso cérebro ele tem lá o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. Dado à lógica, à razão, ao pensamento rápido, o cérebro que se prende a padrões, e um outro lado do cérebro, que seria o lado direito, o lado criativo, que na sociedade, nas políticas públicas de educação, ou até mesmo nas políticas de ensino particular, normalmente isso não é estimulado. Realmente, desde o nosso tempo de criança, no nosso lado acadêmico, nós somos estimulados a esse raciocínio lógico. Então, pastor Davi, nós estamos diante de uma sociedade que, se não tem esse acesso a essa informação, ou se não tem 100% essa possibilidade de se gerar ou de se desenvolver o lado criativo do seu cérebro, então nós estamos diante de uma sociedade que
se não 100% ou quase 100% dela, foi ensinada, foi doutrinada a ter esse pensamento lógico, esse pensamento rápido. Então, uma das questões que levam, nesse tempo de pandemia, a desestabilizar as emoções é justamente essa quebra de rotina que esse cérebro humano está acostumado. O cérebro está acostumado a acordar de manhã, a você ter as suas tarefas, a você matar um leão todo dia. Todo dia um trabalhador, ele tem que se levantar e ele tem que matar um leão todo dia. E matar um leão todo dia é se defender da violência, matar um leão todo dia é lidar com questões dentro lá do seu trabalho, é procurar fazer um trabalho de excelência, às vezes sem condições, muitas vezes você ter que, no final do mês, com aquele salário, com aquela renda, com a dificuldade financeira, com toda uma questão de economia mundial. Então, nós estamos falando de uma população que está sujeita a todo esse tipo de pressão e que tem que se ser racional para poder calcular isso tudo, para a conta poder fechar no final do mês. Nós estamos falando para pessoas e falando para essas pessoas que tinham toda essa rotina, que a partir de agora, olha, dá teu jeito e você tem que ser criativo. Dá teu jeito e você tem que se reinventar. Dá teu jeito e você agora vai ter que, olha, você que não era de conversar vai ter que conversar, você que não era de expressar o teu amor pela tua família, agora você vai ter que expressar amor pela tua esposa, paciência com teus filhos, você que saía de manhã para trabalhar e só voltava de noite e não se envolvia com as questões da casa, não se envolvia com as questões emocionais, agora dá teu jeito. Você, dentro da tua cabeça, você vai ter que ser criativo a esse ponto de começar a ter uma visão diferenciada, porque você agora está exposto, e esse você é eu, você, todos nós. Podemos dizer, a população mundial está nisso. Por quê? Porque o nosso pensamento, principalmente o nosso pensamento ocidental, é de crescer, de avançar, de evoluir, de enriquecer. Então, nós estamos sujeitos a isso. Não fomos realmente acostumados. Então, pegando aí o gancho, a fala maravilhosa do professor Paulo, que traz esse esclarecimento para nós, e para quem não tem o entendimento disso, traz uma luz para nós, dizendo assim, olha, calma, você não vai enlouquecer, basta que você comece a exercitar um lado que está dentro de você e que você não está acostumado a trabalhar ou a desenvolver. Olha, sabe aquele teu lado criativo que você desde criança quis? Sabe aquela tua grande ideia? Sabe aquele talento que você teve que enterrar por causa de dinheiro? Sabe? Então, tá na hora, esse momento está trazendo à tona todas essas coisas. Por causa da quebra dessa rotina, se aumentam os níveis de ansiedade, se aumentam o nível de angústia, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão se sentindo pressionadas de forma correta. Porque essa pressão vem no cérebro, e como o doutor Ezequiel falou muito bem, o cérebro ele comanda todo o corpo. Todos nós estamos, sujeitos ao controle cerebral. Então, se o nosso cérebro ele não tem a capacidade de se expandir, ou se a gente não sabe, melhor dizendo, porque o cérebro ele tem a capacidade de se expandir. Nós é que não temos o entendimento e o conhecimento de como fazer esse cérebro se expandir. Porque falar de expandir o cérebro, falar de expandir os seus pensamentos, falar de expor o que você está sentindo, falar de colocar a sua criatividade para fora, falar disso tudo, nesse tempo, é um tempo em que se traz uma oportunidade
Então, quando nós estamos sujeitos a isso tudo e quebra essa nossa rotina e nós estamos sujeitos a todas essas emoções que nós não estávamos acostumados, porque é tão fácil sentar num bar e, de repente, tomar lá o seu drink e você relaxar. Então, você não tem o teu lugar de escape, você não tem o teu lugar de lazer. Dinheiro nesse tempo está importando muito pouco, porque quem pode pegar um avião, viajar, ir para o parque temático mais caro da face da Terra, nesse tempo não está podendo fazer. Então, realmente, tudo que é lógico, tudo que é racional, tudo que é muito calculado, nós estamos vendo que é um falso controle. Todos nós tínhamos um falso controle. O mundo está vendo que nós temos um falso controle. Tínhamos um falso controle em cima disso tudo. E aí, toda essa pressão nos leva a aumentar a nossa adrenalina, começa o nosso corpo a borbulhar, vários componentes, uma química do nosso corpo começa a borbulhar, e aí começa a psicossomatizar todas essas coisas, e aí começa a vir a doença, começa a vir os tremores, começa a vir a palpitação, começa a diabetes a subir, começa a pressão a aumentar. Por quê? Porque tudo isso nos sobrevém, e agora, hoje, com esse assunto, com tudo que a gente está falando aqui, e para mim, quero dizer que está sendo esclarecedor. Como é bom falarmos do problema, como é bom falarmos do assunto. Eu tenho certeza que está sendo esclarecedor para você aí, ouvinte, para você que está, talvez, se sentindo tão acuado, que talvez está pensando até em dar cabo da tua vida, ou de desistir de tudo, ou parar com tudo, né? Desesperançoso. O professor Ezequiel trouxe um ponto muito importante. Como vai ser depois? Como vai ser depois disso? Então, nós temos sim que nos preocupar, e eu louvo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo aqui, de poder trazer isso em pauta, para poder dizer que, calma, o que está acontecendo com você nada mais é do que a reação de algo ao qual nós não fomos expostos, que foi justamente desenvolver o nosso lado criativo, o nosso direito de expormos e usarmos os nossos talentos como gostaríamos, em prol de tanta coisa, em prol de matar um leão todo dia, em prol de se ganhar tanto, de se acumular tantos tesouros, e a gente hoje vê que esse controle que nós aparentemente tínhamos, hoje não vale de tanto. Então, eu tenho certeza que nesse tempo aí de pandemia e desses assuntos que nós estamos tratando aqui, vai também nos levar a um norte. Todos nós vamos nos direcionar a um norte. Então, é necessário, sim, que se fale. Seria interessante, sim, uma política, né, de saúde pública, né, para poder se falar disso, para acalmar essa população, para poder desestressar, para poder trazer um equilíbrio. Então, eu espero que nós estamos tratando disso aqui, pessoas estão nos ouvindo, tenho certeza que pessoas, não só nós que estamos aqui debatendo, mas pessoas que estão nos ouvindo, vai também mudar a sua forma de pensar, vai começar a enxergar uma possibilidade, e eu espero também que a OMS e todos os governos, federal, estadual, municipal, volte-se também para essa questão, e que se também, além do vírus, procure também se tratar e trazer em pauta a saúde emocional nesses tempos, porque nós estamos aqui alertando, é necessário. Excelente, doutor. Meus parabéns, doutora Rose. Excelente explanação para o nosso público. E nós vamos para o nosso break, né, que já chegou o nosso segundo bloco, já chegou ao final, mas eu já quero deixar uma pergunta para vocês. No próximo bloco, no terceiro bloco, nós estamos falando de tudo que foi falado.
Então, de repente, tem aquelas pessoas, eu já estou com 50, já estou com 60, já estou com 70, a outra, eu não tenho mais paciência de sentar no banco, de voltar a estudar, ou de voltar a fazer alguma atividade que essa pessoa nunca fez, até um sonho que ela tinha dentro dela. Então, qual a idade que a pessoa pode começar a desenvolver o cérebro? Né? Como a doutora acabou de falar, tem tantas coisas dentro dela escondidas, e como fazer? Né? Então, como nós vamos voltar no próximo bloco, no terceiro bloco, o doutor Ezequiel nos respondendo, o professor Paulo Giovanni, doutora Rose, porque muitas pessoas têm grandes talentos e acham que como o início da vida dela o cérebro dela foi acionado só para ganhar dinheiro, para preparar para o futuro, esse futuro que ela está sempre olhando para frente e esquece de viver o presente. Então, o que temos que fazer? Então, já fica essa pergunta para o próximo bloco. Nós vamos chamar nosso break e voltamos já já. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que nos ouvem, de norte a sul desse país, de leste a oeste e em todo o planeta Terra. Muito obrigado.